Professora Sueli, eu já apresentei a professora Sueli aqui no começo. Ela é membro do Conselho Nacional de Educação, foi agora reconduzida. Eu fiquei muito feliz, aliás. Parabéns, professora, no ano passado, pela recondução. Obrigada. A professora fez um trabalho brilhante do grupo de trabalho, e eu fiquei muito impressionado com o trabalho dela, porque no primeiro dia que a gente chegou lá, né? Eu cheguei lá, tinha uma pessoa que quebrou o pau lá, mas falou cobras e lagartos. E aí, para cada reunião, ela chamava mais gente que estava discordando, para que a gente pudesse discordar e discutir, avançar. Isso é muito importante para quem está numa posição de Estado, porque o CNE não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, né? Ele tem que estar acima dessas picuinhas e dessas brigas de todos os grupos. Então, parabéns, professora, muito por esse todo trabalho, muito obrigado por me dar a oportunidade de participar dele, eu acho um momento histórico, e eu vou passar a fala para a senhora, para a senhora discorrer sobre a relação dos municípios com o Conselho. A pessoa que está buzinando lá na Sueli, eu acho que é a Adriane. Não, achei que fosse. Que é filha da Sueli, que é uma pesquisadora, que coordenou também o grupo de trabalho. Não apareceu aqui. Não, é a minha neta, a filha de Adriane, que está aqui comigo. Então tá tudo no esquema. Professora, a palavra é sua, eu vou deixar só a senhora na tela e eu vou sair daqui para... Não sai ainda. Eu quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, mas antes de começar, viu, Lucelmo? Lucelmo é um parceiro, é uma pessoa, o Conselho Nacional, nós não temos consultores e assessores. E aí eu saio chamando essa turma que sabe do que fala, que tem convicções, que acredita naquilo que faz, que é estudioso, como o Lucelmo e como 80 e tantos outros especialistas em educação especial, que fazem parte do GT de trabalho do Conselho. Eu sou só uma conselheira que uso todos esses saberes deles, uso tudo isso a favor da educação brasileira na hora de construir um parecer. E hoje o Luciano está me chamando não para falar de educação especial especificamente, e sim para falar um pouco de sistema. E aí, antes de começar, viu, Luciano, por isso que eu pedi para você ficar na tela, eu quero saber exatamente quem são as pessoas para quem eu falo. Qual é essa universidade, qual é o curso, qual é a disciplina, para que a gente possa se situar melhor nessa linguagem que a gente deva usar. Pode ser? Tá. Então, antes, deixa eu só apresentar para o pessoal aqui, ó. Quem é que está realizando o curso, né? O curso, esse curso aqui é da Aluna Aba com Aluna Educação, que é uma variação, né, dentro da Aluna, né, uma ramificação, que tem Aluna Aba e Aluna Educação, que é uma empresa que faz assessoria, consultoria escolar e intervenção baseada em aba, e tem dois parceiros aqui na realização, que é o Projeto T, da Federal Rural da Amazônia, e o Capricha na Inclusão, que é um movimento que defende práticas baseadas em evidências para a inclusão escolar, é um movimento de pais de crianças com autismo. E aqui, professora, só tem gestores e membros de Conselho Municipal de Educação, do Brasil inteiro. Tem gente aqui do Oiapoque ao Chuí. Eu acho que o lugar que deve ter mais aqui, pelos comentários, deve ser aí do Pará. O professor é do Pará também. Tem vários municípios, né, que estão participando. Então, nós temos aqui gente... Eles colocaram depois, antes aqui os municípios. Então, tem todos os municípios, a gente fechou, a gente pediu para as pessoas mandarem documentação comprovando que eles eram de gestão municipal, para que eles pudessem ter um espaço, fazer pergunta, tivesse menos pessoas. E aí depois a gente vai abrir o link, mas agora é gente que está no município, ou que está secretário, diretor pedagógico, membro de Conselho Municipal de Educação, essa galera que está aqui. Perfeito. Entendido. Agora que eu já sei quem é o público, a gente pode começar a trabalhar, ok? Maravilha. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, depois eu vou passar para você, Lucelmo, para você compartilhar com todos eles. É sempre bom a gente ter um direcionamento, e aí também eu sou professora desde chão de escola, né? Desde chão de maternal até a universidade. E aí falo pelos cotovelos, então eu preciso de um roteiro para eu não me afastar das minhas metas. É por isso que eu perguntei quem é meu público, para eu poder concentrar a minha fala nos interesses desse público. Então, eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai conversando um pouquinho, ok? Maravilha. Pode colocar aí, só share e share screen.
Está embaixo aí da tela. Isso, já está aqui. Eu chamei a... Está bem? Está carregando. Está dando para... Todo mundo está... Peraí, eu vou ter que tirar e pôr de novo para ver que... Aí, agora foi. Era só dar o F5 para ela ficar... Para ele ficar maior. Ok? Bem, eu chamei a nossa conversa de hoje de Construindo Sistemas Municipais de Educação Inclusivos. Na verdade, quando eu coloco isso, eu estou colocando no sentido da inclusão muito mais ampla, no conceito da educação, que ela precisa ser inclusiva em todos os aspectos, não apenas no acesso e participação do aluno, da pessoa com deficiência, e sim a inclusão social, a inclusão política, a inclusão articulada com todos os setores da casa. E aí há uma coisa, todas as vezes que a gente às vezes fala e diz que não pode misturar política com as nossas convicções, como se o sistema de educação não tivesse política. E eu trouxe para começar a nossa fala um retalho do pensamento do Bertrand Schwartz, que ele diz assim: a ação sobre o sistema educativo não pode ocorrer sem o aval de certas transformações sociais que, evidentemente, decorrem de decisões de ordem política. Quando estamos falando de educação, estamos falando de política, sim. Estamos falando de questões sociais, sim. De questões, de um modo geral, estamos falando de direitos, estamos falando de possibilidade do indivíduo ter acesso, que a lei dá, mas nem sempre a lei, outorgando esse direito, ele comparece no chão da escola, no chão do município e tudo mais. Então, eu acho muito importante, porque eu gosto sempre de valorizar você que é professor, que está na sala de aula, ou que está como secretário de educação, ou como membro de um conselho, o seu papel é político, porque aquilo que você pensa, as suas convicções, as suas ideias, elas vão para as suas decisões. Elas vão para aquilo que você escreve, para as suas normas, para seus atos executivos ou para a sua sala de aula. E é por isso que eu acho que quando a gente fala em sistema educativo, a gente tem que ter muita clareza de que estamos falando de seres humanos que lidam com a educação. Portanto, não podemos descartar que ele seja influenciado, sim, pelas suas convicções. O nosso desafio, enquanto educadores, em qualquer lugar que a gente ocupe, qualquer lugar que você transite, seja na sala de aula, seja numa mesa de direção, ou num conselho, ou num órgão qualquer, nosso desafio é implementar políticas públicas. Há uma diferença muito grande que nós vamos começar a desvendar. Essas políticas públicas, elas têm que garantir a oferta de educação básica, gratuita e de qualidade para todos, e que sejam em ambientes inclusivos. Então, a política pública é que vai garantir isso, e ela tem que estar escrita, ela tem que estar assinada, ela tem que estar assumida como compromisso daquele sistema. E aí a gente vai discutir assim, e o que é mesmo a diferença? O que é uma política pública? A política pública ela está relativa não ao campo do conhecimento, seja ele educação, saúde, segurança, transporte, tudo aquilo que está lidando com o público. Um campo do conhecimento que busca. Ela pode estar buscando colocar o governo em ação, quer dizer que aquela política pública já existe, ela tem uma lei, ela tem uma norma que a define, ou então analisar essa ação.
quando necessário, por exemplo, ela já está em ação, a política pública está em funcionamento, mas eu sou um gestor e eu quero melhorar, então eu posso propor mudanças no rumo ou no curso dessas ações. Essa é uma definição de Souza, de 2006. Então, a nossa responsabilidade, quando trabalhamos no sistema público, no Estado, de um modo geral, o Estado no seu sentido amplo, seja município, seja Estado, seja nação, o Estado ele tem como responsabilidade as políticas públicas, ou construí-las, iniciá-las, ou aprimorá-las. Só que as políticas públicas elas têm uma influência extraordinária das políticas sociais, que já estão consagradas nas leis, que se refere às ações que determinam o padrão de proteção social que é implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais, que visam a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. Ora, essas políticas sociais elas têm a ver com o desenvolvimento do nosso país. Elas têm a ver com a justiça social, com a distribuição de renda, com o crescimento econômico, de que forma nós estamos privilegiando aquilo que é mais importante, a educação, a saúde, a segurança. Então, a política social ela é inspiradora da política pública. É esse movimento social é que vai definir o que deve se transformar em política pública para poder garantir a melhoria, a saúde, o aprimoramento, a qualidade de vida de uma população. Então, vejam bem, para isso, como educadores, e voltando então para a nossa seara, são construídas políticas públicas em todas as áreas. Mas nós vamos falar hoje das políticas públicas educacionais. As políticas educacionais são políticas públicas sociais, de responsabilidade do Estado, mas elas não são pensadas somente pelos seus organismos. Vamos pensar, quem ajuda? Como conduzir essas relações com o Estado e com a sociedade? Então, vamos ver. A gente, quando vou falar do Conselho Nacional, vamos fazer uma norma educacional. O que é que a gente faz? A gente pesquisa, senta, escreve como é a norma? Não. Por lei, a gente chama a sociedade, conversa com os grupos, faz consulta pública, faz audiências públicas. O mesmo movimento que é feito na Assembleia Legislativa dos Estados, nas câmaras municipais dos municípios, ou no Congresso Nacional ou no Senado. Um movimento de construção junto com a sociedade. Ela é pensada por seus organismos e por toda a sociedade. Quando a norma ou a lei ela não está articulada com a sociedade, ela dificilmente se torna uma política pública consistente. Muitas vezes ela não sai do papel. Ela está lá na lei, mas ela não consegue sair do papel porque ela não tem a participação social que empurra a saída dela do papel para o chão dos sistemas. Aí, por exemplo, a política, vamos dar um exemplo, política pública educacional para a formação de docentes. A legislação, desde a Constituição, ela vem falando disso. A LDB vem falando disso. As leis dos estados vêm falando disso. Os conselhos estaduais fazem as diretrizes da formação. E a lei diz que o Conselho Nacional é que é responsável pelas políticas públicas estatais, dos estados. Do Estado, como nós estamos dizendo, do Estado. Quer dizer, seja município, Estado ou a nação. Aí, formação docente. A gente tem que, seguindo toda aquela hierarquia de leis, a gente vai pensar numa norma dentro de um conselho, seja estadual, nacional, estadual, municipal, de como é que aquela formação vai orientar as instituições formadoras, como é que essa formação vai orientar as escolas, os sistemas, as redes, e é da forma que elas vão sendo construídas como políticas educacionais. A mesma coisa ocorre com a política de inclusão, por exemplo. Nós estamos vivendo um grande problema porque houve um desajuste
daquilo que o Estado pensou como política nacional de educação especial e aquilo que a sociedade pensou. Na hora que não houve essa articulação na construção da política educacional, a Política Nacional de Educação Especial, ela não estava alinhada com a sociedade. Quando ela foi para a rua o decreto, a sociedade reagiu. A sociedade reagiu porque não estava alinhada com os anseios, com os desejos, com as necessidades, com as propostas que a sociedade vinha construindo. E é dessa forma que a mesma coisa, educação profissional, quantas vezes já mudamos a educação profissional do nosso país? Cada vez que a gente tem uma LDB, a educação profissional vem trazida de uma forma. Aí, dali, ela vai sendo trabalhada, analisada, feitas as diretrizes de como elas devem ser, as diretrizes dos currículos, e aí, por exemplo, estamos vivendo, nesse momento, um novo momento de educação profissional, que é uma política educacional articulada com todo o sistema. Para a gente, no Conselho Nacional, construir uma norma, a gente tem que ir lá junto com o MEC, senta com o MEC, que é o parceiro, nós somos parte desse processo nacional, aí chamamos a sociedade e vamos pensar. Então, dentre todas essas políticas, a gente vai falar ainda algumas ao longo da nossa conversa, elas têm que ser articuladas. Aí, vamos falar de uma política de educação inclusiva, né? Primeiro, a gente vai falar assim, o que é que a gente chama de política da alfabetização, política da educação profissional, política da educação inclusiva? Ela é uma lei? Não, não é uma lei. As leis já estão postas. A política do governo em direção a essas áreas da educação, elas têm a ver com o compromisso do governo. O que é como uma carta de intenção. O governo está traçando a política, ele diz assim, eu acredito nisso e posso fazer isso, dessa forma. Essa é a política. A política de educação inclusiva, ele vai dizer o que é que ele acredita. Essa política que está em discussão e está suspensa pelo Supremo Tribunal brasileiro, ela desalinhou com os pensamentos e houve, então, uma grande argumentação de que ela desalinhou com a legislação nacional sobre a questão, que essa é uma questão fundamental. Uma política, ela tem que estar ligada com a legislação que está em vigor e tem que estar principalmente ligada com o potencial do governo de sugerir, de propor aquilo que ele pode. Na hora que a política é lançada, ela é o compromisso daquele governo, que não é um compromisso de governo, ela terá que ser um compromisso de Estado, porque ele não pode parar quando o governo termina. Ele tem que seguir. Como política, ela é sempre de Estado, ela não pode ser de governo. Okay? Nessas políticas, estabelece os compromissos do governo, seja ele federal, seja estadual, seja municipal, que asseguram a inclusão educacional para todas as escolas inclusivas. Estou dando como exemplo a política de educação inclusiva. E uma coisa que é interessante, que nós vamos falar bastante hoje, é o processo de autonomia. Vocês observem aqui, ó. As políticas educacionais, elas são circulares. As políticas públicas, elas têm a ver com as políticas educacionais que estão baseadas nas políticas sociais para poder gerar uma política de inclusão. Então, todas essas questões aqui, elas têm que estar articuladas. A política social, ela gera o princípio da inclusão. Ele é um princípio social. É aquilo que ainda há pouco, quando eu cheguei há pouco, o Selmo disse assim, o princípio de melhor interesse da criança. Esse é um princípio que ele é macro, ele é universal. Ele define uma linha, mas ele não é uma lei. Ele está intrínseco nas legislações. Mas a política pública não, ela tem que estar expressa em lei, expressa na norma. A política educacional tem que estar escrita, porque se não cumprir, ele é crime, e o crime tem que ser
judicializado, ele tem que ser cobrado. A política de inclusão, não. A política de inclusão são os princípios e os compromissos daquele governo, dizendo: eu posso fazer isso. O governo acredita, oferece e garante. Então, é a carta de intenção, são os compromissos. A grande questão de qualquer política, seja ela a política pública, educacional, a política relacionada com qualquer das áreas da educação, no nosso país ela tem uma grande dificuldade de operacionalização, porque nós temos uma política nacional que é federativa. Ela trabalha numa federação, onde a nação tem autonomia, os estados têm autonomia, os municípios têm autonomia. Vamos dizer, a política de inclusão, essa que a gente estava falando, que está suspensa temporariamente, está em estudo novamente. Ela é nacional, mas ela não é obrigatória para os estados. Ela mesma diz na sua estrutura que é por adesão. Aí sim, ela deve ser inspiradora, ela deve ser orientadora, para que tenha sinergia, tenha articulação e alinhamento com a política nacional, a política estadual de inclusão, e que tenha articulação e alinhamento e sinergia com as políticas municipais de inclusão que são feitas nos diversos conselhos, seja estaduais ou municipais. Então, quando nós estamos falando de política educacional, aquela que vai lá para a sala de aula, para a nossa escola, para a nossa rede, para a nossa secretaria, ela, na verdade, ela é uma visão híbrida, misturada, de todas as políticas públicas, nacionais, educacionais, políticas sociais, e políticas de inclusão que existem em todo o sistema. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro é que não há política de inclusão, não há política nenhuma educacional se ela não estiver amparada pelos indutores, que é a legislação geral, legislação educacional. Então, no caso, nenhuma escola desse país pode funcionar, ser autorizada, ser credenciada, autorizada, funcionar, avaliar, validar os seus diplomas, se ela não tiver de acordo com a legislação educacional aprovada pelos sistemas. Eles são indutores. Então, essa legislação geral, a gente tem aí toda essa legislação para acima dos nossos conselhos. Todas as leis, os decretos, as leis, a Constituição, essa é a legislação geral. E a legislação educacional ela vem da LDB. Praticamente cada artigo da LDB ela é normatizada pelos conselhos, e se torna uma lei. Se a educação ou uma lei ou uma norma, uma resolução de conselho. Então, vamos dizer, legislação educacional. O Conselho tem diretrizes para a educação infantil, diretrizes para a educação fundamental, para o ensino médio, que tem leis e tem decretos, para a educação indígena, para a educação quilombola, para as modalidades do campo, profissional, EAD. Então, essa é a legislação educacional que vai fazer girar a nossa escola no seu dia a dia. Então, a legislação educacional, ela estabelece princípios, mas ela também atribui direitos e obrigações e ela é o agente garantidor desses princípios. Então, vamos dizer que a legislação educacional, a gente está falando da educação inclusiva. Vamos continuar sempre falando da educação inclusiva. A legislação educacional, desde a Constituição, aliás, eu digo mais, desde a legislação internacional que é validada no nosso país, a LDB, e toda essa norma, até chegar à norma do Conselho Municipal, eles estabelecem os princípios. Esses princípios que devem reger, elas têm que estar alinhadas.
Quer dizer, tem que ter uma articulação e uma sinergia. A gente não pode criar uma norma de educação especial do nada porque nós achamos bonito ou gostamos. Ela tem que estar articulada e linkada com o resto. A partir de estabelecidos esses princípios e essas normas, elas atribuem direitos e obrigações que podem ser cobrados, podem ser acionados juridicamente. O Ministério Público pode ser chamado se um direito não é assegurado e não é oferecido. Aquilo que a gente falava de uma lei ou uma norma não sair do papel, ela tem que sair do papel. E se ela não sair do papel, qualquer cidadão brasileiro pode acionar o Ministério Público, que pode acionar a Justiça para que aquele direito e aquela obrigação sejam cumpridas, o direito seja ofertado e a obrigação cumprida. Por isso é importante você ter legislações educacionais muito bem feitas, ouvindo a sociedade educacional. A partir desses direitos e obrigações estabelecidos, essa lei se torna um agente garantidor. Por quê? Isso que eu falo, se a lei não é cumprida e o Ministério Público pode ser acionado, que pode acionar a Justiça, ele é um agente garantidor. A legislação é o agente garantidor desses direitos. Se não está escrito na lei, se não tem norma, fica muito difícil você conseguir acionar esse direito ou essa obrigação. Esse é o grande papel da legislação, é assegurar direitos. Então, vamos falar um pouquinho de onde vêm esses direitos, né? É uma pluralidade de fontes. A Constituição Federal é a base, que já traz influência internacional. Leis ordinárias ou extraordinárias, decretos, portarias, tratados nacionais ou internacionais, convenções internacionais que são admitidas no arcabouço legal brasileiro, resoluções e pareceres normativos dos conselhos de educação, seja ele nacional, estadual ou municipal, dos conselhos como um todo. E os regimentos escolares. O regimento é uma norma preciosíssima, porque quando o pai de um aluno, ou o aluno, se for maior, se matricula numa escola, ele está assumindo um compromisso de cumprir o regimento daquela escola, de aceitar a determinação do regimento daquela escola. É, portanto, um documento normativo fantástico quando você tem uma querela judicial qualquer. Então, tanto os pais devem saber e conhecer o regimento, como a escola, o diretor, o professor, todos devem conhecer o regimento para dizer o que a escola admite como sua obrigação ou não. Está escrito lá no regimento escolar. Quando o regimento é de rede, de um sistema municipal, por exemplo, ele é um regimento único para todas as escolas. Quando é de uma escola privada, por exemplo, ele é um regimento único para cada escola. As leis e normas estão postas, elas estão em vigor, de exercício obrigatório. E essa é uma questão que ela é fundamental quando nós tratamos de sistemas. Então, vamos ver um pouquinho como é que isso funciona. Os princípios e valores recepcionados pela sociedade, eles podem vir da legislação que trata dos direitos sociais, dos direitos políticos do indivíduo, e podem vir inspirados, por exemplo, como a educação especial ou a inclusão educacional, ela vem muito inspirada de princípios e valores internacionais que são recepcionados pela sociedade. São transformados em tratados, convenções internacionais, a Constituição Federal, que depois trabalha com leis ordinárias e com decretos, e chega até as resoluções, pareceres normativos dos conselhos, portarias das secretarias, né? E torna tudo isso direitos e deveres que vai desaguar na nossa escola, na nossa sala de aula, na vida real. Então, a gente pode até nem se aperceber muito, mas toda a nossa vida é regida por isso, por princípios, tratados, convenções, leis, a Constituição, resoluções, normas, decretos.
que traz o nosso direito. Sai de casa, a questão da segurança são direitos. No trânsito, a gente tem regras, sabe? A relação com as pessoas, a gente tem que respeitar, tem regras. Toda a nossa vida real, ela é trabalhada e articulada. Quanto mais a gente estiver alinhado com tudo isso, a nossa vida pode ser bem mais tranquila, né? Então, a legislação de educação especial ela é riquíssima. Ela está na Constituição, ela está em tratados internacionais, ela tem a LDB, ela tem a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem decretos como o 7611, que trata do financiamento, a Resolução 04, que trata de resolução do Conselho Nacional que trata de como aplicar, está um pouco caduca, essa está sendo renovada, mas tem também o papel da sociedade. Nós temos a inclusão educacional, que é um princípio, e temos a educação especial, que é uma modalidade que está regulamentada em lei, de como facilitar, de como organizar, de como melhorar a oferta da educação para as pessoas com deficiência. O papel da sociedade ele está entranhado em tudo isso. O seu papel como professor, como diretor, nós somos a sociedade, o pai, o aluno, né? Ele tem que... O que é o direito dele, por exemplo, na educação especial? Ele tem que ter direito a acesso. Acesso a quê mesmo? Acesso à escola, pura e simplesmente? Basta ele ir à escola? Ele tem que ter acesso ao currículo da escola, senão não adianta nada. Se ele for para a escola e não tiver acesso ao currículo, ele não tem inclusão. Mas não, ele não tem que ter só acesso, ele tem que participar, se envolver, articular com os colegas, com os professores. Pode ser menos ou mais entre eles alunos, mas tem que participar. E tem que ter resultado, sair do lugar. Não adianta continuar do jeito que ele entrou. Ele tem que progredir de alguma forma, evoluir de alguma forma, tem que ter resultados de alguma forma. Porque quando a gente entra na escola, não importa qual aluno, ele tem que ir com a proposta de que o acesso à participação vai levar a resultados, vai mudar a vida dele, vai melhorar, fazer ele participar da sociedade, fazer ele exercitar a cidadania dele, e não apenas participar, ter algo a oferecer para ele mesmo, para a sua família, para o seu entorno, para a sociedade de modo geral. Esse é o princípio da inclusão. Se nós estamos falando da inclusão, nós estamos falando disso. Então, para discutir um pouquinho isso, nós vamos fazer uma breve revisão desse sistema federativo. A Constituição Federal, ele criou o regime federativo, descentralizou o poder, repartiu as competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Disposições que também aplicam-se à manutenção e à oferta de educação no país. Então, ele descentralizou o poder. E aí nós temos 3 pernas de poder, que a gente chama de sistemas. Sistema nacional, que é o sistema estadual, os sistemas estaduais e os sistemas municipais. Nós vamos dar uma olhadinha em cada um, depois a gente vai falar deles como um todo, ok? Então, a federação é como uma grande família, que ela deve respeitar a autonomia e a responsabilidade de cada ente. A descentralização ela precisa ser articulada. Imaginem como é complexo o regime federativo, porque nós vivemos num grande país que é o Brasil. O território inteiro é Brasil. Mas dentro desse território tem 27 outros territórios que têm identidade própria, que são os estados. Mas é o mesmo território, estão dentro do país. E dentro desses 27 territórios que são chamados de estado, tem 5.600, esqueci até o número exato de municípios, mas é 5.600 e tantos municípios que estão no mesmo território. Eles ocupam os mesmos espaços. Então, essa descentralização é uma descentralização e uma repartição de
competências que só vai funcionar se ela for muito articulada, porque a gente está na mesma casa. O prédio é o mesmo, mesmo que eu divida em quartos, que cada um tenha autonomia, que eu vá dividir em armários, que cada um tenha as suas repartições, nós estamos convivendo dentro da mesma casa, dentro do mesmo território. Por isso é difícil trabalhar esse regime federativo. E aí, por exemplo, o papel da União, ela tem papéis bem definidos, ele coordena essa política. Ora, essa palavra coordenar, se ele coordena, então ele tem uma hegemonia, ele tem um conceito de orientação e coordenação dos estados e dos municípios. O papel dela é articular esses diferentes níveis e sistemas para cumprir suas funções. Ela distribui o quê? Distribui o dinheiro. Função distributiva. Aquele Fundeb que vem, ele é todo organizado na União, para distribuir pelos estados, que, por sua vez, distribuem para os municípios. A sua função supletiva é assim, eu vou completar, é como supletivo. O que é o supletivo? Eu vou buscar a diferença, eu vou recuperar, eu vou completar a formação do indivíduo. Uma visão supletiva é de completamento, de acrescentar, de complementar. Então, aquilo que o município e o Estado não conseguem, a União suplementa. E aí, por isso que alguns estados têm um pouco mais de Fundeb do que os demais. São aqueles estados cuja arrecadação não consegue pagar a conta. E a função normativa é aí que vem a confusão. Se normatiza em nível estadual, se normatiza em nível como é em nível nacional, se formatiza em nível estadual e se normatiza em nível municipal. E essas normas, elas têm que ter uma sinergia. Eu posso ser diferente, mas eu não posso agredir a norma para trás. Então, vamos dizer, a norma nacional diz que o Estado, ao normatizar, ele pode atender à idiosincrasia, à diferença, às características regionais. Mesma coisa, as normas estaduais dizem isso das municipais. Mas é preciso ter muito cuidado. Olha aí a história do Covid. Isso ficou muito claro. Mas ainda está uma grande briga, que é distributiva, que é supletiva e que é normativa. Nós estamos falando exatamente disso. Existem normas que organizam o papel da União. Ele é tão complexo que vai bater na justiça. Aí a justiça diz: não, até aqui, União, tu vais trabalhar, mas daqui para cá o Estado é autônomo. Daqui para cá, o município é autônomo. Então, esse jogo é fundamental. É o jogo da autonomia de exercitar suas funções. Então, por exemplo, o papel da União é elaborar o plano nacional. Aí vocês vão ver que no Estado tem que elaborar o estadual e o município tem que elaborar o municipal, e eles têm que estar articulados. A União tem que definir políticas educacionais nacionais. É daí que vem o papel do Legislativo e o papel do Conselho Nacional de Educação, que tem, por lei, prioridade no estabelecimento das normas operacionais de como operar essa educação no chão da escola. Também é papel estabelecer as diretrizes curriculares, que esse é um papel específico do Conselho Nacional, que faz parte da União. Realizar os processos de avaliação, ENAD, ENEM, SAEB, todos os processos de avaliação nacionais são responsabilidade e são papel da União. E, ao mesmo tempo, ele vai supervisionar, legalizar e fiscalizar as instituições e cursos do seu sistema. E nós vamos ver daqui a pouco como é que isso funciona. Então, eu diria que cada sistema ele tem, vamos lembrar, um tripé. A União ela tem um tripé. Ela tem o MEC, que cuida das questões executivas.
O Conselho Nacional, que cuida das questões normativas. E a terceira perna é a rede. Nós vamos ver daqui a pouco, num quadro bem detalhado, qual é a rede de cada um. A rede é que vai dizer, vamos dizer, um dos principais elementos da rede da União são as universidades federais e os institutos federais. Eles é que vão dizer se está bom ou não, eles que vão negociar, vão articular, porque a União tem responsabilidade de supervisionar, legalizar, fiscalizar as escolas da sua rede. Ok? Então, aí, vamos ver a mesma coisa dos estados. O papel dos estados, eles têm que determinar as normas complementares. Eles vão pegar as normas nacionais e vão complementar aquilo que é característica importante do seu estado. É claro que as normas não podem ser iguais, norte, sul, leste, oeste, porque as regiões são diferentes, a geografia é diferente, o território é diferente, as dificuldades são diferentes. Então, as normas locais, elas vão representar isso. A idiosincrasia, a diferença, né, entre um e outro. Elas têm que assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Então, ela ajuda no ensino fundamental. Ela divide essa ação com o município, mas a prioridade dela tem que ser a oferta do ensino médio, assim como ela oferece também o ensino superior. E o Estado também tem que estabelecer as políticas que asseguram a oferta de nível e modalidade nos termos das leis e normas. Nós temos Estado que não tem indígenas, não tem escolas indígenas, então não precisa ter uma norma nessa direção. Mas nós temos Estados que têm indígena, quilombola, do campo, então esses têm que se preocupar, assegurar as políticas de oferta dos níveis e modalidades que ele tem, que ele precisa vivenciar. Então, o papel dos estados, olha, ele autoriza, ele reconhece, através de quem? Do Conselho Estadual. Reconhece, credencia, supervisiona, avalia, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema. Então, as universidades estaduais são os conselhos estaduais que autorizam. E todas as escolas públicas do seu nível, que ela atende algumas do ensino fundamental, todas do ensino médio, e todos os estabelecimentos privados também são, da educação básica, são legalizados pelo Conselho Estadual. Ele tem que organizar, manter, desenvolver os órgãos. Aí já estamos falando, que em cima nós estamos falando de Conselho Estadual. Esse segundo papel já é a SEDUC, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas. Então, organizar, manter e desenvolver os órgãos. Aqui é a SEDUC. Elaborar e executar políticas e planos em consonância com as diretrizes e os planos nacionais. Aí é todos, o Conselho, a SEDUC, a rede, todo mundo. Aí vamos só rememorando, o tripé daqui, então, Conselho Estadual normatiza, SEDUC, as Secretarias de Educação Estaduais executam, e a rede, que vai ser beneficiada por esse sistema. A mesma coisa, nós vamos trabalhar com municípios. Ele organiza, mantém e desenvolve órgãos e instituições oficiais de seus sistemas, integrando-os a políticas e planos educacionais, tanto da União quanto dos Estados. Até porque, se ele não caminhar integrado, articulado com a União e o Estado, ele pode até não ter o financiamento que exige determinados, vamos dizer assim, procedimentos. Ele exerce a ação redistributiva em relação às escolas, onde recebe o dinheiro e vai aplicar em escolas, em quadras, em movimentos, em capacitação de professores. Ele decide isso. E também estabelece as políticas educacionais nos níveis e modalidades do âmbito municipal. Qual é a rede do município? Vamos ver. O papel dele é baixar normas complementares para o sistema. Então, ele pode definir
em normas do Conselho Municipal de Educação, o cumprimento que ele não encontrar nas normas nacionais ou estaduais. Ele autoriza, credencia e supervisiona os estabelecimentos do seu sistema. O que é o sistema do município? Educação infantil e o fundamental. Essa é a rede. Ele pode ter ensino superior? Não, não pode. Ele não pode autorizar ensino superior, porque o município só pode ter ensino superior se ele comprovar que ele atende 100% das crianças de educação infantil e fundamental. Mas ele tem que oferecer prioritariamente a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Essa é a rede dele. E tem que assegurar a oferta de educação da sua responsabilidade, dessa rede aqui, nos termos das leis, normas e políticas. Então, o tripé aqui é CEMED, SEBEC, quer dizer, a Secretaria de Educação do município, o Conselho Municipal é o normativo, e a rede é essa, creches e educação e pré-escola da educação infantil e o ensino fundamental. Então, esses são. Aqui é o quadro que eu falei para vocês, que mostra o sistema de forma horizontal. Sistema federal, o órgão normativo é o Conselho Nacional, o executivo é o MEC, a União. Ela é responsável pelas instituições de ensino superior públicas, pelas instituições privadas todas as faculdades e universidades privadas, instituições profissionais e federais, todo o sistema S, e ela faz a coordenação nacional da educação. Ela credencia, autoriza, reconhece, ensino profissional e superior, as diretrizes curriculares nacionais, cria o Plano Nacional de Educação, processos de avaliação, presta assistência técnica e financeira, isso e mais algumas coisas. Eu botei aí as ações principais. Aí, o sistema estadual, ele tem o órgão normativo, o Conselho Estadual, as secretarias de educação são as executivas, as SEDUCs. Aí, a responsabilidade é ensino básico estadual, que tem ensino superior estadual e municipal, porque o município não tem superior, lembram? Ensino não autoriza o superior, ensino fundamental e médio privado. Credencia, autoriza, reconhece a educação básica, com prioridade o ensino médio, profissional e superior do seu sistema. Em colaboração com os municípios, ele oferta o ensino fundamental. Muitos municípios ainda têm bancados o sexto ao nono ano, portanto, o segundo nível do ensino fundamental pelos estados. E, finalmente, o sistema municipal, que é a mesma coisa. O CME, a SEMEC, ou CEMED, depende de como é chamada, educação infantil fundamental é municipal, educação infantil privada também é responsabilidade do Conselho Municipal. Okay? Legalização, aqui estamos falando de responsabilidade de legalizar. Credencia, autoriza educação infantil e ensino fundamental e cria suas normas complementares. Então, vocês estão vendo aquilo que nós estamos falando desde o início. Sistemas, eles têm que ser articulados e têm que trabalhar respeitando os princípios das legislações vigentes. Aos conselhos educacionais, nos termos da sua lei de criação e dos respectivos regimentos internos, compete o exercício das funções normativa, deliberativa, consultiva e fiscalizadora. Quer dizer, as SEDUCs e os SEMECs, as secretarias, de modo geral, nem o próprio MEC, ele não age a seu bel prazer. Ele tem que respeitar todas essas funções de acordo com a legislação vigente naquele nível. As funções normativas, baixa norma complementar para regulamentar o sistema estadual de ensino, ou municipal. Deliberativa, discute, estuda, resolve, reúne, mobiliza, chama, toma as decisões. A outra função é consultiva, examina a matéria, alguém consulta o seu conselho, aí o conselho examina a matéria, emite parecer, quando é só consultiva, ela não tem voto deliberativo. A maioria dos conselhos são deliberativos.
os conselhos deliberativos, eles emitem deliberações, pareceres, resoluções, ok? E a função fiscalizadora é que supervisiona os cursos das instituições superiores ou do ensino básico, e realiza as verificações para concessão de ato autorizativo, é responsável, recebe denúncias e vai verificar. Esse é o papel dos conselhos e também das secretarias. A maior parte dessa função fiscalizadora ela é uma articulação entre os conselhos e as secretarias. Okay? Na verdade, quando você fala das funções, quando a gente fala de sistemas, o exercício da autonomia é o grande desafio dos entes da federação. Tem que haver um exercício de respeito, de humildade, de respeitar os limites, não extrapolar os seus poderes e não ferir os princípios dos demais entes. Esse é o maior desafio. Não é fácil a gente se exercer a autonomia. Eu sempre brinco com isso quando a gente tem um filho e, de repente, ele se diz autônomo. Às vezes ele quer sair de casa, quer fazer sua vida. Quando ele sai, é que ele vai ver quanta coisa era preciso para ele ter uma vida de qualidade na casa dos pais. Por quê? Porque tem aspectos financeiros, econômicos, sociais, de moradia, de território, de locomoção, tudo. Ele só vai exercer essa autonomia quando ele tiver efetivamente uma profissão, um salário, uma condição que lhe permita exercer autonomia, exercer e buscar as normas para ter uma boa vida e uma boa qualidade de vida. Então, na verdade, o exercício de autonomia ele é um respeito a limites. E um exercício de autonomia é a capacidade também de articular com o outro para que haja uma sinergia entre os vários sistemas. A rede de conselhos ela funciona de uma forma bem interessante. O Conselho Nacional ele é bem autônomo, ele reúne 24 membros, duas câmaras de Câmara de Educação Básica, da qual eu faço parte, sou presidente da Câmara de Educação Básica, são 12 conselheiros, e uma Câmara de Educação Superior. Os conselhos estaduais, eles são 27. O Distrito Federal, mas todos os estados têm seus conselhos, e eles têm uma articulação nacional chamada Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. Hoje eles estão se chamando de FONSED, né? E esse órgão aqui é um articulador entre que todos esses 27 conselhos caminhem com certa harmonia, com certa articulação, de tal forma que, olha, lembra o território que eu falei, que um está do lado do outro, e que, às vezes, uma norma, o aluno se mobiliza, ele sai de um estado para o outro, ele sai de um município para o outro. Se essas normas do Conselho Nacional, do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais, cujo órgão articulador é a UNCM, União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, se elas não tiverem uma harmonia entre elas, o aluno é que paga esse preço, porque quando ele sair de um município para o outro, de um estado para o outro, ele termina sofrendo as consequências, sistemas de avaliações diferenciados demais, currículos diferenciados demais, estruturas de um modo geral. Por isso que tem aí a BNCC, que é uma base de todos igual, para facilitar essa mobilização. E é preciso, então, que haja essa harmonia. Todos os estados e municípios estão construindo novos referenciais curriculares, usando a Base Nacional Comum Curricular, em torno de 40%, e estão criando nos seus estados ou municípios o seu currículo de acordo com a idiosincrasia, com as suas diferenças, com as suas características, com o seu jeito de ser. É dessa forma que o Brasil precisa estar articulado para a gente dizer que ele tem sistemas. O sistema nacional, não existe uma lei ainda, ela está em estudo. Some tudo isso. Mas existe uma série de normas que seguram esse sistema nacional, que reverbera para os estaduais, que, por sua vez, reverberam
para os conselhos municipais. Exercitar a autonomia dos municípios na gestão e regulação da educação escolar e consolidar o sistema pela legislação própria, essa é a questão fundamental que cada um de vocês que está na sala de aula, que está numa secretaria de escola, que está num conselho municipal, que está numa secretaria de educação, tem que estar o tempo inteiro preocupado. Gerir e regular. Consolidar o sistema pela legislação própria. Deixa eu ver o que é uma consolidar a ação do papel articulador do governo com a sociedade, além da função cartorial. No caso dos conselhos, por exemplo, tem conselho que fica muito preso, só autorizando, verificando, quando, na verdade, ele tem um papel que é de articular a sociedade com o governo, de discutir, mobilizar, colocar, para chamar a sociedade para discutir a norma. O sistema de ensino municipal legalizado, autônomo, articulado, é que vai remeter para a qualidade de ensino. Lá na sala de aula, lá no trabalho do professor, porque ele vai ter normas seguras, ele vai ter todo um sistema que vai dar suporte para ele, que vai dar segurança, vai ter um regimento, vai ter normas que dão segurança para ele trabalhar. O Conselho Municipal, por exemplo, é um órgão de participação social. Ele tem que participar da formulação da política social do seu município. Ele é um órgão normativo e é um órgão de regulação e controle da qualidade. Não é simplesmente fazer parte de um conselho, é se preocupar como está a educação do meu município. Eu sou parte do sistema municipal, então eu sou parte de como funciona. Essa escola que é a ponta do processo, e acima dela tem um monte de gente tomando decisão. Será que essas decisões estão realmente sendo articuladas? Papel no contexto atual. Participar da formulação da política municipal e acompanhar e exercer o controle da execução dessa política é o papel do Conselho, atuar na defesa do direito à educação de qualidade. Educação de qualidade pública e gratuita. E elaborar normas complementares, como órgão normativo do sistema, quando for o caso. O órgão municipal pode simplesmente pegar a norma estadual e dizer eu concordo, e aí faz um documento de adesão àquela norma. Pode fazer isso, por exemplo, um currículo. O fez um currículo que foi tão bom, que gostou tanto, que aí o município pode aderir. Mas o município, para ter seu sistema, ele precisa de todo um suporte legal. Tem que dar uma olhada lá na lei orgânica do município. O que ela diz? A lei orgânica do município é como se fosse a criação do município, é a lei maior do município. O que ela diz sobre educação? Eu já me dei o trabalho de ver. Ela está articulada com a lei de criação do sistema municipal de educação, ou não tem sistema? Ele pode não ter sistema, ele pode ter uma secretaria, um conselho, a rede, e não ter um sistema, porque ele não tem uma lei de criação de sistema. Outras leis municipais, o sistema municipal tem que ter pareceres e resoluções, articular com os demais órgãos, fazer parcerias sem esquecer do regimento, tá? Que também é importante. Eu quero finalizar dizendo que fazer parte de um sistema não é uma coisa fácil, né? Porque exige que a gente não seja a gente é parte de um processo que precisa se articular com os demais para poder fazer dar certo. Quando a gente faz parte de um sistema, nós não podemos olhar só aquilo que fazemos, temos que olhar todo o contexto. E a Regina Gracindo, ela diz que é necessário se refletir acerca do papel dos dirigentes do sistema municipal de ensino. Essa nova conjuntura educacional que nós estamos vivendo hoje, estimulando a identificação dos limites e das possibilidades que a LDB oferece. Tem muito o que fazer, mas às vezes é preciso ousar, é preciso teimar, é preciso pensar adiante, é preciso sonhar com um sistema que realmente assegure que o nosso aluno possa viver, de fato, os direitos que todo esse arcabouço legal
nacional outorgou a cada aluno desse país. Então, eu quero dizer para vocês que estou à disposição para a gente conversar e possa ter falado, tenha reverbere na vida de vocês, nessa importância municipal de educação. Muito obrigada, Lucelmo. Devolvo a palavra. Professora, teve uma coisa que aconteceu aqui, que quando a senhora colocou a apresentação, ela ficou só a capa, não estava passando. A sorte é que a senhora é super clara. Eu falei, mas a senhora não ouviu. Acho que se a senhora tivesse ouvido, eu falei no Zap também. Mas a senhora foi super clara. Eu vou mandar Marcelo, eu passo então agora para você o trabalho, e você compartilha com todos eles, e aí eles vão poder rever os slides, e nós vamos, então, eles vão lembrar da minha fala. Eu lamento muito, desculpa. Não mas escutei você. A senhora foi super clara. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. A Suelen está perguntando: quem decide sobre a retomada das aulas presencialmente quando o município está em risco moderado, mas municípios vizinhos em risco alto e alguns profissionais residem em outros municípios? A situação deveria ser apreciada pelo conselho ou a administração pode decidir sozinha? Na verdade, esse tipo de decisão, diante da pandemia, como é o nome da pessoa? Suelen. Suelen. Ela tem que ser híbrida. Eu diria que essa decisão ela deve ser feita em comitês, com representantes da saúde que analisariam os protocolos sanitários, a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal, e mais do que isso, participação dos pais, de representações de pais. Primeiro, porque é uma decisão que, mesmo depois de tomada, os pais ainda têm autonomia de dizer: não, eu não quero, ok? Nada pode ser obrigatório numa situação como essa. Eu tenho medo e vou dizer: não, meu filho não vai, mesmo que seja permitido. Então, para isso, é preciso que haja, então, essa sinergia do grupo, onde senta-se na mesa e vamos discutir prós e contras. Por exemplo, no caso como esse que você coloca, é muito interessante a sua pergunta, porque se o seu município está no entorno do seu município, tem outros municípios com riscos maiores do que o do seu município, talvez mais prudente esperar um pouco, para você não expor os seus alunos a receber riscos de fora, porque é muito natural quando você tem crianças e pessoas que circulam entre município e outro, os pais circulam entre município e outro, as crianças circulam. Então, essa é a grande questão da pandemia. É esse exercício de autonomia, mas com articulação entre os diversos entes para que a responsabilidade seja dividida e seja compartilhada efetivamente a decisão. Tem uma outra pergunta aqui da Odete, ela está dizendo assim: professor Sueli, é sempre a Secretaria Municipal de Educação que tem que provocar as demandas educacionais para o Conselho Municipal de Educação, ou pode ser o contrário por vezes? Tenho essa dúvida. Odete, é como se fosse um parque de diversões. Pode vir, o lazer pode vir de qualquer lugar, de qualquer brinquedo. Você pode trazer a secretaria, geralmente ela traça políticas com apoio do conselho, porque o conselho tem que estar articulado com a secretaria, porque a política tem que ter uma norma. E aí, se ela não articula, esse conselho termina não fazendo a norma do jeito que a secretaria pensou. Mas o conselho pode provocar um princípio, uma política, qualquer instituição que represente pessoas da sociedade civil pode provocar o conselho ou a secretaria para discutir uma política, ok? A educação inclusiva é um sintoma, é um exemplo muito forte disso. Às vezes, uma entidade que lida com TEA, ou que lida com síndrome de Down, que tem uma boa estrutura, ela pode ser a provocadora de um processo.
Quer dizer, a lei diz que qualquer indivíduo. Olha, o Conselho Nacional é uma coisa muito interessante. Eu brinco um pouco que, como eu gosto e trabalho com educação especial, o Luciano lembra que todas as demandas que falou educação especial é a conselheira Celi que vai receber, por uma questão de expertise, de prática e tal. E aí você vai ver quais são as minhas demandas. Vem desde a avó do Luiz, a avó do Luiz, eu sou a avó do Luiz Alberto, e ele está passando por essa situação. O que eu faço? Um indivíduo, uma avó, ela não dá nem sobrenome. Ela é a avó do Luiz Alberto, ok? Então, é o suficiente para nós, eu faço uma resposta para ela do Conselho Nacional responder a questão dela. Okay? Do mesmo jeito como eu tenho um fórum de EJA, o Fórum Nacional de Educação, o MEC, qualquer órgão do MEC manda uma demanda para o Conselho Nacional. O Conselho Nacional vai atender do mesmo jeito que ele atende a avó do Luiz Alberto. A diferença é que, dependendo da demanda, ela pode ser uma resposta administrativa explicando a lei, dando orientações, ou ela pode se transformar num parecer que vai transformar numa resolução. Depende de como é essa demanda. Por exemplo, o Lucelmo pode me mandar uma demanda lá para o Conselho Nacional, dizendo: olha, professora, o Conselho Nacional tem uma lei que estabeleceu, a Lei 12.000 e qualquer coisa, que estabeleceu as regras para o tema, mas o Conselho Nacional não fez ainda as diretrizes. O Conselho pode fazer isso? Aí essa demanda ela vai provocar um estudo, um grupo, uma comissão, que vai fazer um parecer e que vai sair uma norma. Mas todas as demandas elas serão respondidas em qualquer conselho, seja ele municipal, estadual. É claro que a gente pode depender um pouco do perfil do presidente, tal, ser mais fechado, mais aberto, responder melhor ou não, mas a obrigação é atender a sociedade. Tá? Então, toda a sociedade pode provocar, ok? Perfeito. Tem uma pergunta que duas pessoas se complementaram. Ela diz assim: no município, seria uma resolução normatizando como é organizado a educação especial do município? E a Verônica falou: também tem essa dúvida. A CEMED faria uma portaria sobre as normas municipais de educação especial e o Conselho Municipal de Educação faria a normatização da mesma? Ou é resolução? Qual é a possibilidade jurídica para ter uma diretriz? Essa pergunta é perfeita. Vamos dar um exemplo. A política que foi embargada pelo STF, ok? Ela é política nacional emitida pelo MEC, portanto, em nível nacional. Mas uma política não é lei, ela é uma carta de intenção e ela dá uma direção. Aí o Conselho, aí vem, o Estado terá que traçar sua política. E o município também, que pode obedecer ou não. Ele pode se inspirar e dar uma sequência integral, parcial. Ele tem que obedecer princípios. Bem, aí tem a política. A política tem valor como norma? Não. A política traçada, ela vai para o conselho para ser transformada em diretrizes. Ela deve ser uma diretriz que tem conselho que é deliberação, o outro é indicação, o outro é resolução. Tem que ver no regimento qual é a ferramenta jurídica que ele usa. Né? A maioria usa parecer e resolução. Nem sempre o parecer tem que ter resolução. Posso também só fazer o parecer e divulgar o parecer. Mas observem, não é obrigado. A política nacional ela é indutora, ela é orientadora, ela traça uma política que é daquele sistema. E diz assim: olha, Estado, tu está no meu território, segue isso aqui. Mas o Estado chega e diz assim: poxa, no meu território eu já venci isso, eu já estou num outro estágio, então eu posso fazer uma norma avançando aquela norma, dando uma outra roupagem para aquela norma. Não há. Aí é que é aquilo que nós falamos há pouco, o exercício da autonomia. Não é obrigado a seguir ipsiliter, literalmente
o que está de um estágio para o outro. Pode alterar. Eu vou dar um exemplo. A legislação, eu acho que o Luciano tem falado muito nisso. A nossa legislação, ela tem aspectos que dizem que se um aluno não tem um bom resultado, ele precisa de atendimentos mais especializados, um atendimento mais de acordo com a sua singularidade, ele pode receber um AEE especializado ou ir para uma classe especial ou uma escola especial. Essa temática foi que gerou toda essa grande confusão com a política. Mas liberdade. Quer dizer, estados, há poucos dias estávamos discutindo uma APAE, onde o município está brigando porque a APAE fechou a escola. Entendeu? A APAE fechou a escola porque a política era não ter escolaridade em institutos especializados. Aí a APAE veio e fechou a escola. Mas acontece que o município precisa de atendimento especializado mais especializado, precisa de AE mais especializado, e eles estão cobrando da APAE que abra a escola. É uma questão de contexto, e só aquele município que vai poder avaliar. Esse exercício de autonomia, ele é aquilo que eu falei para vocês, é o maior desafio. Para você ser autônomo e discordar de alguém, você não precisa brigar. Você só tem que argumentar de uma forma consistente, de acordo com as normas, o que é que está definindo a sua tomada de decisão. Isso é o mais importante. Okay? Muito bom, professora. Muito obrigado. Pessoal, depois eu vou mandar para vocês, para o e-mail de vocês, a apresentação da professora Sueli. Vou mandar a da Flávia e vou mandar a minha também, vou mandar todas para vocês terem aí esses documentos. E depois a gente vai falar do financiamento, a gente vai falar de escola especial com a Flávia, tá? Professora, muito obrigado mesmo. A sua Marcelo, muito obrigada. Eu fico honrada com esse momento que eu possa contribuir. Eu quero pedir desculpa de não ter passado a lâmina, mas eu não fico triste, não, porque quando você tem uma lâmina, as pessoas ficam muito presas e às vezes não te escutam. Então, eles me escutaram, eles vão reconhecer a minha fala quando a gente mandar as lâminas. Um grande abraço a todos, um beijo para você no coração e para a Flavinha também. Estamos juntos. Tchau.